Essa história aconteceu com meu primo, alguns anos atrás, no estado de Minas Gerais. Minha família é natural do Rio de Janeiro, onde na verdade moramos até os dias de hoje. Mas assim que meu primo se formou, ele tinha um sonho de morar em Minas Gerais. E o que aconteceu conforme vou contar a seguir. Como todo jovem, ele foi tomado pela pressa e ansiedade na época e começou a procurar um apartamento razoável, mas que desse no seu orçamento. Pela falta de experiência da sua idade, não se preocupou com o local e muito menos com a história daquele lugar. Hoje, sabemos que o lugar é dado como assombrado, mas na época, ele nem imaginava uma coisa dessas, até a sua primeira semana lá. Assim que entrou no apartamento, ficou surpreso com o tamanho mediante o valor que fechou em contrato. Nem perguntou por que estava tão barato assim. Logo que passou pela porta, sabia que iria ter que mudar o ambiente tendo em vista o cheiro de mofo e os papéis de paredes antigos. E foi exatamente o que ele fez. No primeiro dia, ele teve a sua primeira experiência sobrenatural. Enquanto estava pintando, decidiu tomar uma água na cozinha e esperar para que secasse a primeira demão que deu em seu quarto. E depois de algum tempo, ao retornar, viu que tinha uma marca de mão estampada na parede que tinha acabado de pintar. Ele tinha certeza que aquilo não estava ali e colocou a sua mão próxima para verificar se não poderia ter encostado sem querer. Mas a palma que estava lá era bem menor e mais delicada que a dele. Claro que achou estranho, mas simplesmente resolveu não dar atenção e seguir com o que tinha que fazer. Com o tempo, ele foi tendo experiências cada vez mais estranhas. Portas de armário e quarto se abriam constantemente, assim como também alguns barulhos aleatórios na cozinha. Mas uma questão chamou muito a sua atenção. Ele sempre notava que a sua gaveta de cuecas tinha sido mexida, e como ele era muito organizado, ficava perceptível. Quando isso acontecia nessa época, ele já começou a sentir que aquele local poderia ser assombrado. Mas então, nada violento ou muito perturbador. Porém, quando meu primo começou a namorar, alguns meses depois que estava morando lá, algumas coisas começaram a sair do controle. Rapidamente, assim que a Giovanna começou a passar mais tempo com ele no apartamento, logo ela também passou a perceber coisas estranhas que estavam acontecendo. Sempre que chegava, ela deixava seus sapatos no carpete do lado de dentro. Porém, todo dia que ia sair para trabalhar, os mesmos se encontravam do lado de fora da porta do corredor. E ela sempre reclamava com meu primo para parar de colocar os sapatos do lado de fora, mas ele inicialmente, para não assustá-la, apenas concordava e se fazia de mal entendido. E depois de um tempo, ficando por lá sozinha, não teria como não perceber o que estava acontecendo lá. Sempre que ela estava na sala assistindo algo na televisão, ela ouvia o fogão acendendo sozinho na cozinha. De primeiro, achou que poderia ser algum problema elétrico, mas quando desligou e voltou para a sala, ele voltou a fazer o mesmo barulho e a acender novamente. Ela percebeu algo sobrenatural estava acontecendo naquela casa. Em uma noite, meu primo acorda de madrugada e vê sua namorada sentada no final da cama. Senta perto dos seus pés e ela continua olhando para frente. Ele chama o seu nome e ela não ouviu. Quando ele fala o nome dela mais alto, ela aparece atrás dele e pergunta: "O que você está fazendo? Quem que você está chamando?" Ele ficou muito assustado e disse que não era nada, que não tinha ninguém. Mas com certeza ele viu alguém sentado na ponta da cama. Algumas noites, após aquela terrível experiência, os dois novamente estão dormindo e ela acorda com um grito muito alto. Ele vê e observa que a Giovanna está segurando o pescoço assustado e se debatendo. Ele começa a sacudi-la, tentando acordá-la. Depois de alguns gritos, ela acorda, chorando apavorada.
dizendo que teve uma paralisia do sono muito real, de que uma mulher estava ali estrangulando e dizendo para sair dali que ela pertencia ao lugar e para que deixassem seu homem em paz. Seu pescoço tinha marcas vermelhas, possivelmente dela mesma tentando se defender, mas eles acreditavam que fosse de outra coisa, uma coisa bem ruim. Na mesma semana, ele começou a conversar com os moradores do edifício e também a fazer algumas pesquisas na internet e descobriu algumas histórias horríveis sobre o lugar. Temendo pela sua segurança e de sua namorada, em 2 semanas eles já estavam fora daquele apartamento e longe daquele edifício para nunca mais voltar. Eu conheço bem meu primo e posso dizer que não é do tipo que mente, principalmente com coisas desse tipo, e o semblante de pânico da sua namorada, contando a história, não deixa dúvida nenhuma que a experiência que tiveram naquele lugar foi completamente real. E para você que chegou até o fim dessa história, obrigada por escutar e deixa aqui nos comentários qual o tipo de história que vocês mais gostam de escutar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.